Olá, seja bem-vindo ao Oncológico, uma série de vídeos que eu faço, eu, Patrícia Arraes, nutricionista, especialista em nutrição oncológica, faço para falar sobre a lógica que existe entre nutrição e câncer. Hoje eu escolhi o tema imunoterapia. A imunoterapia é um dos tratamentos mais recentes em oncologia. Normalmente ele é utilizado de forma associada com outros, ou vários tipos de imunoterapia de uma vez só, de uma forma só ou de forma contínua para o paciente. É uma forma de ativar o sistema imune para que ele reconheça o câncer e aí ele mate aquelas células, ele não deixa aquelas células tumorais evoluírem, né? Hoje não são todos os tipos de câncer que respondem ou que é indicado fazer imunoterapia. Comumente é indicado para câncer de pulmão, melanoma, câncer de pele mais agressivo. São cânceres que hoje já se usa a imunoterapia. As células do sistema imune têm um senso de leitura para ver o que tem errado do lado de fora para exterminar essas células que estão erradas, vamos dizer assim. O câncer, ele consegue saber que o sistema imune tem um freio, por exemplo, se a gente tiver uma resposta imune muito elevada, ela perde o controle, fica descontrolada. Então, todo o nosso sistema imune tem um certo freio. Chegou um dado momento, respondeu-se ao que tem que se responder aqui, que está de forma negativa, ele freia, porque senão fica uma resposta imune muito exagerada. O danado do câncer sabe que aqui dentro tem esse freio. Ele vai lá e ativa esse freio, de tal modo que as células tumorais passam aqui na frente e essa célula de sistema imune freada não consegue responder, mostrando e ativando que aquilo dali é negativo e matando, não deixando aquelas células tumorais progredirem. Como ela está freada, esse sistema imune não consegue fazer essa leitura ou ter essa ação. Sabido disso, os pesquisadores então foram buscar uma forma para que essa célula tumoral não consiga ativar esse freio, não consiga fazer com que essas células de resposta imune não leiam essas células tumorais. As células tumorais conseguem fazer uma blindagem para que essas células de resposta imune não as vejam. Os cientistas criaram a imunoterapia, que age de várias formas, tem imunoterapia diferente, tá? Tem anticorpos monoclonais, inibidores de checkpoint, terapia de receptor de antígeno quimérico, enfim. Cada um de um jeitinho para justamente ativar esse sistema imune, deixar ele pronto, ativo, para que ele não faça esse desligamento. E aí a célula tumoral seja vista e seja então exterminada. E aí, que relação existe entre a nutrição e imunidade? Será que um paciente em imunoterapia é interessante que ele seja acompanhado pelo setor de nutrição, por um nutricionista oncológico? O que a gente tem de relação e que a gente pode cuidar? Obviamente, é através do que a gente come, é o desenho que a gente vai fazer no nosso corpo. Uma qualidade de resposta. Se eu quero um sistema imune mais ativo, não adianta eu me basear nesse paciente que é um paciente oncológico, nesse paciente que, por exemplo, tem um tumor de pulmão. Tumor de pulmão tem uma característica de ser hipermetabólico. A existência dele pede uma quantidade de energia muito maior do corpo, despende. E esse paciente é um paciente normalmente que tem uma depressão nutricional. Então ele tem que ter uma atenção especial. E esse paciente que está depletado nutricionalmente, né, está perdendo peso, geralmente esse paciente tem maior dificuldade para comer e se tiver maior dificuldade para comer, se estiver associando uma quimioterapia, comendo de forma inadequada,
ele vai formar células do sistema imune ávidas, capazes e até responsivas à imunoterapia? Possivelmente não. O entendimento do que a gente come, que efetivamente vai para dentro da nossa célula, é fundamental que o paciente oncológico tenha essa visão e aí a imunoterapia vai ser otimizada. Eu sempre falo aqui, qual é o órgão 75% responsável pela resposta imune corporal? É intestino. Na verdade, é quem mora dentro do intestino, é a microbiota intestinal. Uma microbiota intestinal saudável é uma microbiota que vai modular em 75% a resposta imune. Alimentos industrializados, corantes, conservantes, açúcares em excesso, adoçantes, seja qual tipo ele for, vão exterminar células positivas de microbiota intestinal. E aí a gente não tem uma microbiota saudável para responder ou receber maior ativação da imunoterapia. Ou não temos uma modulação de resposta imune plena. Então, eu acho que primeiro a gente tem que falar do que a gente tem que pensar sobre alimentação, uma alimentação ocidental, que a gente tem comprado um hábito alimentar externo, né, do Brasil, e comido muito fast food, comido pouco, comido mal de qualidade, né, e pouca qualidade nutricional, e às vezes até muita quantidade, né? E isso vai modular de forma negativa toda essa história aí também do paciente em tratamento e da imunoterapia. Quando eu oriento o paciente de imunoterapia, eu faço uma orientação muito ampla, porque resposta imune não é só mediada por alimentação, por compostos bioativos alimentares. Existe um comportamento também integrativo e complementar que a gente tem que mostrar para esse paciente para que ele veja a importância disso, modulando a produção de células de resposta imune. São as práticas integrativas e complementares, por exemplo. A meditação e a yoga já são comprovadamente interessantes para a gente indicar e utilizar em pacientes não só em imunoterapia, mas fazendo tratamento oncológico. A resposta imune de quem medita, de quem faz meditação, yoga, é uma resposta imune melhorada. Então, é interessante também que esse paciente entenda isso. Dormir bem, dormir com qualidade também interfere demais na resposta imune. O paciente oncológico é aquele paciente que está cheio de medos, né? E que tem uma dificuldade grande para dormir. Então, modular esse sono, e aí a gente pode usar chá de mulungu, camomila, chá de melissa antes do horário de dormir, 40 minutos antes do horário de dormir, melhora a qualidade desse sono. O própolis também é um bom modulador de sono e de qualidade de sono. É ideal que esse paciente durma de 8 a 10 horas por noite. Com isso, o sistema imune responde muito melhor. Se você tolerar alimentos mais azedinhos, o maracujá é uma boa opção. Você pode consumir o maracujá num suquinho à noite antes de dormir, maracujá natural, ou cortar o maracujá e comer o maracujá purinho com sementes. Até se você tiver constipação intestinal, essas sementes ajudam muito também na constipação intestinal. Dito isso, exceto para aqueles pacientes que têm a diverticulose, eu sempre falo isso, porque os carocinhos podem se prender ali no divertículo e aí propiciar a abertura de uma inflamação e o paciente fazer diverticulose. Não podemos esquecer disso. Então, modular o sono. Hoje existem muitos aplicativos de meditação. Você pode pegar no seu celular, colocar meditação guiada para que tenha melhor qualidade ali de sono e para mediar literalmente seu relaxamento para que você durma melhor. A aromaterapia também é uma prática integrativa e complementar. Então, hoje a gente tem
difundido no Brasil, boas empresas aí que trabalham, né, com aromaterapia, e aí você pode colocar no seu quarto uma essência, por exemplo, de lavanda antes de você entrar no quarto, já com uma meditação guiada te esperando, tendo tomado o seu chazinho, para a gente melhorar a qualidade de sono e tempo de sono e qualidade de sono. Qualidade de sono é o que você, ao dormir, você fica em sono profundo, em maior descanso. Isso é muito importante também para você prestar atenção e não só em alimentação. Aí, já em alimentação, o que a gente pode fazer para melhorar essa resposta imune? Para a gente ativar a resposta da imunoterapia. A gente está falando de uma droga que vai aumentar essa resposta imune, fazer essa resposta imune ficar mais competente. Então é muito importante que a gente utilize a alimentação para potencializar essa resposta. Falamos de práticas integrativas e complementares em saúde, qualidade de sono, aromaterapia, meditação. E em relação à alimentação, o que a gente pode fazer para melhorar a resposta imune? Muita gente, né, muitos pacientes procuram, né, que querem tomar o shot mágico, o não sei o que, o pó de pirim-pim-pim. Mas antes da gente fazer isso, né, vamos falar do que é real. As células são formadas por componentes do que a gente ingere nos alimentos. Então, primeira coisa, esse paciente em imunoterapia, evitar alimentos industrializados. Evitar alimentos ultraprocessados, evitar alimentos ricos em açúcar. Tudo isso vai inibir, vai dificultar produção e uma resposta imune mais competente. Colocando nessa alimentação aí uma riqueza, né, de frutas, verduras e legumes. É muito importante, né? E aí quando eu falo de microbiota, eu falo também de componente alimentar e de qualidade de oferta de nutrientes para esse intestino. As fibras são muito importantes para a microbiota. Então, se o paciente está fazendo uma alimentação muito pobre em fibra, isso conta também negativamente para a microbiota. E microbiota dita resposta imune. Então, procure ingerir frutas inteiras do que sucos de frutas. As frutas inteiras têm uma concentração maior de fibra e também vão interferir, não aumentando muito a glicose depois que você come a fruta. Estágios de hiperglicemia, no caso, depois de comer fruta, uma hiperglicemia tardia, também vai interferir de forma negativa na resposta imune, porque vai glicar, né? Vai encher de açuquinha aí as células e vai interferir de forma negativa. Então, frutas inteiras. Frutas inteiras têm uma concentração maior de fibras. E aí, tendo mais fibra, a microbiota se torna mais saudável pela diversidade do que ela está recebendo. Quanto aos vegetais, optem sempre por vegetais, tanto crus quanto cozidos, né? Os cozidos, prefiram os cozidos a vapor, né? Ou numa concentração de água feita muito pouquinha. Todas as crucíferas, aí são brócolis, repolho roxo, repolho branco, couve-flor, possuem isocianatos que são potentes bloqueadores tumorais. Para a liberação do isocianato, ele tem que ser cozido em pouquinha água. Não coloquem muita água não, porque senão vai perder aquele isocianato na água. E o repolho tem que ser rasgado ou cortado. Uma outra coisa que a microbiota é muito exigente e chata é variedade. Não adianta passar na quitanda e comprar somente alface e agrião e passar lá só semana que vem para comprar maçã e mamão. A microbiota gosta e depende de uma oferta muito diferente diariamente desses compostos. Então, num dia vai ter quiabo, vai ter que ter mamão, vai ter que ter a pera, vai ter que ter o pêssego. No outro dia vai ter que ter vagem, caqui, kiwi e melancia. É muito importante para que a gente dê essa variedade desses compostos que tem ali os bioativos nos alimentos. Uma outra coisa muito importante é que haja, durante a imunoterapia, ingestão de resveratrol e antocianinas.
Quem são elas? São os compostos que dão cor arroxeada e avermelhada às frutas, verduras e legumes. Ingerir frutas vermelhas é muito importante durante o processo de imunoterapia. E aí você tem que buscar sempre busquem frutas, verduras e legumes da safra, porque elas têm um potencial menor de terem agrotóxico e na safra esses compostos bioativos eles estão mais abertos, mais propensos a serem quebrados e utilizados pelo corpo. Eles estão mais literalmente ativados. Evitem alimentos que não sejam alimentos da safra. E se você tiver contato com um produtor da sua cidade orgânico, compre as coisinhas orgânicas dele. Você está ajudando a todo esse sistema e principalmente minimizando o seu uso de agrotóxicos, que obviamente está relacionado negativamente com a nossa qualidade de ingestão nutricional. E aí no paciente em tratamento oncológico, obviamente, é mais intoxicação para ele, somada, né, à intoxicação natural, né, que é produzida ali durante o tratamento oncológico. Para nutrir microbactéria, tem duas coisas também, microbiota, desculpa, tem duas coisas muito interessantes que eu gosto muito. Não adianta, né, você ir lá na farmácia e comprar um probiótico, porque você quer ter uma microbiota boa, você está em imunoterapia, vou lá comprar um probiótico. Você pode botar um probiótico lá no seu intestino. Se você não der comida boa para aqueles probióticos, para aquela microbiota, o probiótico vai chegar ali, vai ficar um tempinho e vai morrer. A microbiota é uma comunidade viva e praticamente hippie, que gosta de coisa limpa. Para nutrir essa microbiota, você precisa te dar pré-biótico. Dando pré-biótico e essa microbiota boa, quem é a microbiota boa, Patrícia? É a que está comendo todo dia comida variada, está recebendo fibra, não tá recebendo açúcar, gordura, industrializado, ultraprocessado por você, não. É aquela que está sendo super bem alimentada. Aí você vai lá e dá um pré-biótico que entra em contato com ela transformam aquilo ali em probiótico, fica tudo bonitão ali naquela microbiota. Dois exemplos de pré-bióticos, de fornecedores de pré-bióticos. Banana verde, aí você pode comprar biomassa de banana verde aí na casa de produto natural, mas ela já está ali, rodada, dentro do saquinho, jogada ali na prateleira. Ou você compra banana verde mesmo, lá na quitanda, traz para casa, lava, corta em rodelas, congela essas rodelas lá e quando você for fazer um suco, uma vitamina, enfim, você pega uma rodelinha de banana verde e bota ali no seu suco ou vitamina. Não vai alterar sabor, nem tanto consistência, lógico, vai dar um pouquinho mais de consistência viscosa, mas nada que tenha uma viscosidade muito grande. E aí você vai usar isso como um pré-biótico. Outro pré-biótico muito interessante é a batata Yacon. A batata Yacon é uma batata que você pode comer crua, tem gosto de pera. E ela também é uma excelente reguladora de glicemia corporal. Então, naqueles pacientes diabéticos, batata Yacon interferem diminuindo o índice glicêmico. Você pode comer na salada, por exemplo, uma batata Yacon cortadinha, ou você pode comer como uma pera, como uma fruta. Ela também é um excelente probiótico, você pode colocar aí na sua dieta se você tiver em imunoterapia. Outra coisa que microbiota adora e é um excelente modulador também de resposta imune, pensando em microbiota, tá? De forma secundária são os grãos integrais. Os grãos integrais, eles têm também uma boa característica de modular essa resposta imune via microbiota, porque tem uma concentração de fibra aumentado. Uma outra particularidade de comer cereais integrais é porque os cereais integrais têm vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B são moduladoras de energia na célula. Então, aquele paciente que está fadigado, cansado, ingerir vitamina B de bola
modula essa oferta energética para as células dele, e a gente encontra isso nos cereais integrais. O ideal é que o indivíduo em imunoterapia consuma de 1 a 2 porções por dia de cereais integrais. Cereais integrais vão desde o arroz integral até a lentilha, o grão de bico, a quinoa, mas também a linhaça, a chia, a aveia também vão contar nessa história. Então, de repente, fazer uma vitamina que tem a batata Yacon ou tem a banana verde, também tem a aveia, você já vê que é um somatório de estratégias aí para melhorar a resposta imune. Pensando em frutos avermelhados, arroxeados, o tomate é um deles, e aí além de ter antocianina, resveratrol, a gente também tem o licopeno no tomate, que é um bloqueador tumoral muito potente. O ideal é fazer molho de tomate natural em casa, porque no calor do azeite, quando o tomate bate ali, rompem aquelas moléculas e libera 2.000% a mais de licopeno. Na verdade, ele se torna 2.000% a mais bioativo, ativo para absorção e para bloqueio tumoral. Então, duas informações aí que somadas contam muito ponto para a história de fazer o seu molho de tomate em casa. Temperos naturais, né? É muito importante tirar essa história de consumir temperos industrializados e colocar tempero natural, alho, cebola, cúrcuma, e é isso, é simples desse jeito. E é fundamental aumentar a ingestão hídrica. Estou falando aumentar porque a maioria dos pacientes tomam menos de 2 litros de água por dia. Então, ingerir uma quantidade de água suficiente, o geralzão aí que a gente pede é 2 litros de água por dia, porque essa microbiota, obviamente, precisa dessa água para que haja uma fluidez interna de otimização de utilização desses nutrientes que ingeriu. Média 70% da gente é feito de água, gente, então tem que beber água, porque senão a gente não tem essa resposta. Também, quando você chegar lá, e se você não tiver com porta-CAT para receber, por exemplo, se você tiver com a sua quimioterapia, tiver que fazer alguma coisa intravenosa, sua veinha esteja cheinha, né? Porque se não beber pouca água, fica sequinho também, a enfermagem fica tudo doida, querendo melhorar, né? Essa história aí de melhorar essa veia para vocês sofrerem menos também, né? Outra coisa que é um excelente modulador de resposta imune são os minerais. Aí zinco, magnésio, selênio são muito importantes de constarem na alimentação. E também algumas substâncias condicionalmente essenciais, como a glicina e a cisteína. Onde é que a gente encontra isso? Nas castanhas. Então, a gente fazer um blendzinho de castanhas, né, como nozes, castanha do Pará, e não pode faltar, que eu sempre repito, semente de girassol e semente de abóbora, por conta da concentração que elas têm, né, tanto de selênio como de zinco também. Uma das coisas que também é muito interessante para a resposta imune é o magnésio. E aí, para levantar um pouco essa bola do magnésio, eu indicaria abacate e chocolate meio amargo. Então, se puder, que entre no esquema aí para quem quiser modular a resposta imune e quem tiver em imunoterapia, 2 itens bem interessantes também. Eu colocaria abacate e chocolate meio amargo. Sempre, todas as vezes eu falo do poder antioxidante do café 100% arábica. Ele tem todas as possibilidades, a liberação aí dos seus antioxidantes, as suas substâncias que são bloqueadoras, né, de erros celulares. E aí no Brasil a gente tem um café especial 100% arábica, que é o mais limpo e tem uma liberação, um pool maior dessas substâncias. Já falei do que deve ser evitado, mas vamos embora voltar e falar mais uma vez: carne vermelha, alimentos processados, embutidos, frituras, alimentos ricos em gordura saturada, que são as gorduras de origem animal, e açúcar em excesso também devem ser evitados. Fazer com que essa dieta para o paciente que esteja em imunoterapia seja contínua.
numa oferta de calorias que seja a necessidade que ele tenha também, não esquecendo de oferecer sempre proteína para esse paciente e todos esses compostos que eu falei, associados às práticas integrativas e complementares em saúde. Isso é muito importante. Patrícia, qual é um efeito colateral que te vem à cabeça no paciente em imunoterapia? A imunoterapia tem uma toxicidade muito menor do que a quimioterapia. Mas uma das coisas que acontece com o nosso paciente em imunoterapia é diarreia. Então, em caso de diarreia, logo no início, o paciente é melhor que ele entre numa dieta constipante, uma dieta. Aí, a gente volta atrás em tudo que eu falei aqui nesse vídeo, tá? Menos fibra, sem cereal integral, uma dieta mais branca, uma dieta que tenha leite de arroz é muito bom. Outra coisa, suco de caju natural, suco de goiaba natural, suco de maçã natural. Ao longo do dia, para a gente constipar esse paciente é muito importante. E aí seguir numa dieta, que é uma dieta mais restrita, mais seca, mais branca. É batata, cenoura, chuchu, arroz branco, peixinho branco, frango. E aí vem esses sucos, enfim, para a gente trabalhar com esse intestino para ele recuperar o mais rápido possível. Dando o exemplo de novo, paciente câncer de pulmão, imunoterapia com diarreia, lembra? Câncer de pulmão hipermetabólico. O paciente já pode ir perdendo peso porque está com câncer de pulmão, ainda faz uma diarreia e não absorve o que ele está comendo, então ele piora o quadro. Então é melhor frear. Ah, Patrícia, você falou que tem que comer antocianinas, tem que comer resveratrol, tem que comer olicopeno, blá, blá, blá. Para. Agora a história é a diarreia. Aí a gente cuida da diarreia, faz uma dieta própria de diarreia para terminar com ela o mais rápido possível. Porque aí o paciente para de desabsorver. Não adianta nada daquele monte de nutrientes se ele não está absorvendo. Então piora o quadro. E aí depois a gente volta com ele para a conduta, que é a conduta pensando nessa resposta. É lindíssima a imunoterapia, tenho paixão pela imunoterapia. Porque uma das coisas que acontece com o paciente, como a imunoterapia ensinou as células da resposta imune que aquele câncer ali é um danado, ele não vale nada, acabou, minha gente. Aquela resposta imune já tem esse leitor e vai entender sempre isso. Então a gente tem respostas muito bonitas com imunoterapia. Eu acho que isso é mais um avanço na oncologia. E como eu sempre costumo dizer na minha piada, eu quero mais que a cura venha e venha logo e venha rápido para eu poder fazer outra coisa na vida, né? E aí eu vou fazer outras coisas, vou fazer cinema, né? Vou fazer outras coisas da vida, não me preocupo com isso não. Viu? Eu espero ter ajudado vocês. E aí contem comigo sempre e que as suas células de resposta imune estejam sempre muito ativadas e cuidadas, porque elas são muito sensíveis a esse comando, que é um comando central, que é o seu. Viu? Beijocas vitaminadas.